Então pessoal, vou fazer um react aqui de um outro vídeo que o nosso querido anão de Cotia, o Nando Moura, né, mais conhecido como Cheirando Rola, fez contra o pessoal do MBL, né, que teria suposta ligação com gente nazista, né, e tudo mais, se bem que no caso, né, já que pelo que foi mostrado não seria suposta, né, eles tiveram. Então é isso aí, cara, eu vou continuar com o react. O MBL e o Vic Vanilla derrubaram o vídeo de denúncia que eu fiz. Se você não sabe quem é o Vic Vanilla... Isso eu não tinha visto. Mas enfim, eu fiz o react daquele vídeo chamado Felinase, né? Então, ali já dá pra você sacar um pouquinho de quem seria esse Vic Vanilla, né? Vic Baunilha. O Vic Vanilla é um neonazista, ex-drag queen, ex-satanista. São filhos brancos e com bom padrão genético, brancos de alma. Existiam membros do MBL que curtiam os seus comentários. Do que eu lembro, esse Vic Baunilha não tá nem aqui no Brasil, né? O chamavam de irmãos, foram protegidos pelo MBL, inclusive recompensados com um cargo no gabinete do Guto Zacarias, na Alesp. Eu tive uma amizade com o Ben Pontes e foi só isso. Todo mundo bate em mim. É os caras da direita, é os caras da esquerda, tudo que eu sou nazi. Vê se pode uma coisa dessa. O Vic Vanilla sozinho não... Isso é muito pouco, né, cara? É muito pouco. Você acharia que o pessoal passaria pano? Claro que não, cara. Claro que não. Mesmo o pessoal da esquerda aí que é contra judeu, né? Eles são abertamente contra os judeus. Nem eles. Se bem que, porra, como todo mundo sabe, a esquerda é bastante hipócrita, né? Então, ainda mais se você tiver alguma aliança com alguém do MBL, claro que eles vão meter o pau. Não teria força para derrubar esse vídeo. Isso foi um ataque coordenado com assessores dentro de gabinetes políticos movimentando as militâncias em grupos de WhatsApp. Eles mesmos confirmam. Então o Vic Vanilla estava lá junto com a galerinha do MBL. O vídeo original caiu, porém o Nando repostou, a primeira vez que eu repostei. Aí o Vic Vanilla diz o seguinte: bora dar strike de novo. E aí tem a galerinha do MBL dizendo o seguinte: até o YouTube reconheceu, Nando Moura espalha desinformação. Qual que é a desinformação se eu só falei fatos? Sei que muitos também denunciaram o vídeo e junto fizemos a diferença. Como eleitor e cidadão cansado da velha política e da covardia, sigo acreditando na luta do MBL e no que eu puder ajudar, estamos juntos. Então eles censuraram. Os caras simplesmente varrem para debaixo do tapete a quantidade de merdas que o MBL havia feito de uns poucos anos pra cá, hein? Os caras são pró-governo, né? Pró-governo mula. Os caras são pró-Xandão. E vem uma pessoa metendo essa. Censuraram este vídeo de denúncia ao invés de cobrar os próprios membros do MBL. Falar assim: como é que vocês permitem um cara como Ben Pontes, que chama um neonazista de irmão, que curte Eles nunca fariam isso aí, cara. Essa galera vive chamando o bolsonarista de gado, mas eles conseguem ser ainda mais gados do que o quê? O mais ferrenho bolsomínio. Sacou? O mais ferrenho bolsomínio. Porque eu não acredito que eu seja o único bolsonarista a questionar algumas merdas que a própria direita bolsonarista faz. Eu creio que não. E é claro que você tem aqueles bolsonaristas que são muito gado, né, e tudo, eles não questionam. Mas essa galera do MBL, né, e eu penso que, assim, você sendo jovem, certo, você já entra naquela situação de questionamento, né? Geralmente a gente espera que, porra, o jovem não vá ser tão gado assim, né? Ele geralmente tem uma postura um pouco mais revoltada, né? Ainda mais de questionar a situação de o status quo, blá 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 blá, né? E a galera do MBL, os MBLoidezinhos, certo, não fazem isso aí, né? Eles aprovam feminista dentro do grupo, eles apoiam e aprovam muçulmano dentro do grupo, certo? E no meio desse grupo aí tá um evangélico, né, um suposto evangélico, que é o Paulo Cruz. Você tem uma galera ali que também é até, eu acho que o Renan Turdelonde é ateu também, né? Então, cara, fica difícil, tá certo que algumas pessoas até podem falar pra mim que, cara, essa esquizofrenia toda é típica, né, de grupos
formados por jovens, né? Por mais que o Renan não tenha toda essa juventude, né? Ele está com 41 anos, embora ele também não seja velho, né? Ele não é velho, ele está na minha idade, certo? Mas, pô, a galera, ela consegue ser tão manipulada, né? E, pô, os caras não questionam nada, eles não debatem nada sobre as atitudes controversas que a alta cúpula do MBL faz o tempo todo, cara. Como esse pessoal tem a audácia de chamar bolsonarista de gado? Hã? Como esse pessoal tem essa audácia, hein? E ainda mais você rememorando fatos de pouquíssimo tempo atrás, como porra, havia acabado de falar, apoiar as atitudes do Alexandre de Moraes. Então fica difícil, cara. Fica difícil. Eu aposto que essa galera aí também fica reclamando dos jovens de hoje em dia, né, genericamente falando, mas sendo que eles fazem parte, mesmo sem saber, desses jovens perdidos que estão por aí, né? Não adianta você querer mudar o Brasil, sendo que dentro aí da sua ideologia você vê gente fazendo merda e não questiona, pô. Então é complicado. Postagens de eugenia, de supremacia branca, de nazismo, etc. Eles conseguiram censurar o meu vídeo. Você sabe qual foi o motivo? Tá aqui, ó, leia: assédio e bullying. Eu pratiquei assédio e bullying. E o pior é que censurando o vídeo do Cheirando Rola, você tá dando mais razão, né, para as denúncias dele, cara. Você tem que refutar o cara antes de você pensar em censurar a pessoa, né? Você tem que refutar ela, fazer um vídeo, olha só, isso tá errado, né? O Cheirando Rola errou nisso e aquilo. Mas não, cara, vocês preferem, tipo o que estão fazendo com o Tiff. O Tiff já teve diversos canais aqui no YouTube deletados. Eu nem preciso falar pra você que na internet o MBL é muito forte também nessa questão de querer silenciar as pessoas que dessem o porrete neles, ao invés deles justamente fazerem um vídeo, né, refutando e tudo mais. Inclusive isso aí até ganha pontos pra gente MBLoide um pouco mais moderada, né? E também para possíveis membros, possíveis futuros membros. Mas não, eles preferem partir para esse extremismo aí de querer censurar, querer praticar denúncia em massa, né? Lembrando que o Cheirando Rola, ele fazia bastante isso aí. Ele incumbia os seus membros, né, os seus gados de batalha, a darem dislikes em massa em vídeos críticos a ele. Não sei se ele ainda faz isso aí, né? Mas eu acho que se você fizer uma comparação, esses gados de batalha aí de hoje estão menos unidos do que na época em que o Cheirando Rola era bolsonarista, né? Então bem... acho que o pessoal mudou também, né? Eu não acredito que o que ao menos metade dos membros do Cheirando Rola acompanhem ele desde o que? 2015, 2017, 2018, né? Até mesmo 2018. Eu acho que não. E o pessoal ficou mais manso, o Cheirando Rola também. Talvez ele não tenha mais feito essa prática aí com mais frequência, né? Mas o pessoal do MBL segue a toda fazendo isso aí contra os seus opositores, cara. Eles seguem fazendo isso aí a toda. O neonazista Vic Vanilla continua com todas as suas redes sociais, no Instagram, no TikTok, aqui mesmo no YouTube, no X, não interessa. Está inclusive divulgando o golpe de criptomoeda. Amanhã começa a pré-venda da nossa moeda, a nossa cripto Messiah Coin. Fazendo seu conteúdo racista, neonazista, etc. O povo que vota certo deveria ir pro Nordeste só para sentar na rede e tomar água de coco, que é para isso que serve aquela bosta. Mas sou eu que estou fazendo assédio e... Cara, as críticas ao Nordeste, boa parte são válidas, cara. Boa parte são válidas, a começar porque a galera de lá vota muito mal mesmo. Ah, mas acontece que o pessoal tá encalacrado pelo coronelismo, pelos mesmos candidatos de sempre, por aquelas famílias, blá blá blá. Mas você tem que começar a se revoltar, cara. Vocês têm que começar a se revoltar, né? E o pior, essa situação não vai mudar,
Não vai mudar enquanto vocês justamente continuarem votando nos mesmos de sempre. Você pega aquele prefeito de Recife lá, aquele João Campos, que é namorado da Tabata Amaral, né? Porra, ele tá dando uma de Eduardo Paz, né? Tá fazendo gracinha aí, fazendo um vídeo dançando e tudo. Né? O sujeito não tem a cancha, né? Do nervosinho Paz, né? Que é outro bosta, né? Que é outro bosta, certo? Mas ele tá fazendo isso aí justamente para colocar aquela roupagem jovem e divertida, né, para calar a galera que tá questionando sobre serem as mesmas pessoas governando o mesmo local, né? Ele é mais do mesmo, cara. Ele é mais do mesmo, certo? Vocês sofrem com os mesmos de sempre, cara. Você desce para Alagoas, cara, você pega lá a família Collor, o Fernando Collor lá, que inclusive eu sempre ouvi falar que na época em que ele ferrou todo mundo, lá no começo dos anos 90, quando ele era presidente, né, teve gente que havia se suicidado, cara. Gente que perdeu tudo e havia se matado, por conta das atitudes dele. E o cara segue sendo eleito, segue sendo eleito. Ele se ferrou agora, né? Certo? Mas ele segue sendo eleito aí pelas mesmas pessoas. Renan Calheiros segue sendo eleito, reeleito. E aí, cara, como é que vocês querem mudar? Como é que vocês não querem ser criticados? Aí você sobe lá pro Pará, você sobe lá pro Rio Grande do Norte, você sobe para Pernambuco, né? Você sobe pro Maranhão, que é o pior, o estado mais pobre da federação. Então, é justificável as críticas, né, que o pessoal que é do Sul e Sudeste, até mesmo do Centro-Oeste, faz ao Nordeste, cara. Você só votam em merda. Aí você vai pra Bahia, cara. PT governa lá um tempasso, cara. Como vocês não querem ser criticados? Inclusive, como vocês não querem ser vítima de xenofobia? Então fica difícil, cara. Fica difícil dar razão, né? Fica difícil não dar razão à galera que desce o mal em vocês. Vocês têm que começar a mudar. Certo? E bullying. O mamato golpista ganhando lá mais de 13 mil reais no gabinete do Guto Zacarias. Vejam só o conteúdo que ele mostra no seu canal. Mas sou eu que estou fazendo. O mamato, ele tá falando do Renato Batista, né? Gordinho Batista. E tu pega a quantidade de thumbs padronizadas que ele faz, cara. Olha só que merda, hein? Olha só que merda. Parece que ele fala tudo do mesmo assunto. Inclusive eu já havia comentado, né? Lembra muito aquelas thumbs de canais de opinião, tudo padronizado também. Fazendo assédio e bullying, não é? Bem Pontes foi recompensado também mamando no gabinete do Guto Gastarias. E como você viu no vídeo que eu coloquei aqui anteriormente, ele diz que eu sou um filho da puta, que eu sou um travequeiro, que eu fico duro ao ver travecos e tudo mais, todo tipo. Pior, isso aí não refuta o que o Xenando Rola havia denunciado, cara. Isso não refuta, né? Aí tu mete um jovem desses aí pra ser eleito alguma coisa, cara, num estado sério como São Paulo. Se bem que em nenhum outro estado ele deveria ser eleito, cara. Mas, pô, você pega aquela juventude justamente frouxa que é em Belode, elegendo esse maluco aí, cara, ou então até mesmo bolsonaristas desavisados. Você imagina o que ele vai fazer enquanto político eleito? Você imagina. E ainda bem que lá pra 2000 e... sim, em 2022, né? Ainda bem que gente como Kaique Mafra, que era um bolsonarista, que... cara, ó, eu não sei se vocês se lembram, ele invadiu uma reunião com Lula e o Alckmin, né? Ficou gritando lá, né, pros caras, aí acabou tomando porrada. E o sujeito, ele tentou meter essa vitimização para ser eleito alguma coisa. Ele não foi eleito. Felizmente, cara. Felizmente. E porra, cara, eu não acho, né, tirando algumas exceções aí, né, eu não acho que jovens, esses adolescentes aí tem que ser eleitos para alguma coisa, cara. Não acho, porque política não é brincadeira, cara. Certo? Política não é brincadeira e a galera tem que começar a entender isso aí. Se eles achassem a mesma coisa, você não teria
o MBL aí recheado de apoiadores, né? Jovem, gente catarrenta aí que fica falando merda nas redes sociais, que se bobear dão até a vida pro Renan e companhia. Tipo de imundície jogando pra cima de mim, exatamente como os petistas, bolsonaristas fizeram e também denunciaram os vídeos tentando censurar aqui. Muitos deles caíram por causa de denúncias de bolsonaristas e de petistas. Eu sou cristão, a minha mãe me ensinou a amar o próximo. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem séria. Você viu alguma vez Benjamin Pontes, ou mesmo até mesmo alguns do MBL, xingando Vic Vanilla? Eles estão xingando a mim, que fiz a denúncia. Você viu Benjamin Pontes, que está alocado no gabinete de Guto Zacarias, mamando do nosso dinheiro todos os meses, quase 12 mil reais. Você ouviu proferindo algum xingamento ao neonazista Vic Vanilla? Até a próxima. E o Ben Pontes só não vai curtir porque tem medo do MBL. Eita, bichinho. Como vocês podem ver, eu não sou o Felca, eu não sou da Beautiful People. O meu vídeo não teve 30 milhões de visualizações para que as autoridades e as plataformas fizessem alguma coisa. E sou eu o responsável por bullying e assédio. A questão que fica então é: não seria muito mais fácil eles demitirem o Ben Pontes e repudiarem as coisas que ele fez? Sim. O Ben Pontes sabe de muita coisa, presenciou muita coisa. Eu vou te contar uma história para que você possa entender por que o Ben Pontes, ao invés de ser punido, ganhou um cargo de mamata de quase 12 mil reais. Preste bastante atenção. Você sabe quem é esse rapaz aqui, abraçado com a Mamanta Vettorazzo? O nome desse rapaz é Lucas Tartaglione. A Amanda postou inclusive o seguinte: recebemos nosso apoiador, o Lucas Tartaglione. Ah, que gracinha. O Lucas Tartaglione não foi só apoiador, ele também administrava diversos grupos. E o cara entrou na sala da Amanda com um capuz, cara. Tá com medo, tá escondendo o que, parceiro? Do MBL. Grupos de perseguição e grupos também de discursos absolutamente revoltantes. Foi também coletor de assinaturas para o Missão. Eu quero que vocês vejam algumas fotos aqui. Aqui está Lucas Tartaglione, bem alegre, abraçado com Kim Kataguiri, Mamanta Vettorazzo. Aqui está Lucas Tartaglione junto com o Jota, olha só, aquele que também me xinga no Twitter sem parar. Lucas Tartaglione junto com Bétega, que inclusive saiu do MBL por ter o seu gabinete completamente dominado, ser ameaçado de morte e por ser também um grande covarde, ele não tem coragem de denunciar o que realmente aconteceu lá dentro. Nós temos aqui o Lucas Tartaglione, olha só, com aquele que quer ser presidente, o presidente da margem de erro, 2%, o João Canabrava, cabelo sujo, o cara que humilha a dona de casas que fazem e vendem pudim. Lucas Tartaglione aqui, olha só, Lucas Tartaglione com o nosso amante do papelão, o Snarf, a felina roliça, muito bem, Lucas Tartaglione com o Gutinho Zacarias, aquele que coloca no seu gabinete não só o Ben Pontes, amigo de um neonazista, como também o Renato Batista, mas que maravilha. E aqui está o Lucas Tartaglione, estão apontando para ele aqui com a cúpula do MBL. Que coisa maravilhosa! Lucas Tartaglione e o gnomo da lingueta são fáceis porque são pobres, e Lucas Tartaglione com o Kim Mamagiri, que votou para batizar a nossa gasolina com 30% de álcool junto com o PT e o PSOL. Mas por que eu estou mostrando todas essas fotos para você? E já vou mostrar esse vídeo aqui. O Lucas Tartaglione, ele participava dos grupos do MBL como administrador. Vejam só, aqui está a equipe do Kim Kataguiri e o Lucas Tartaglione como administrador também. Eles dizem que eram grupos apócrifos, que eram grupos extras. Isso é mentira, como é mentira também que eles dizem que o Ben Pontes só curtiu aqueles posts para farmar likes. Estamos juntos, irmão, e tudo mais.
E o Ben Pontes só não vai curtir porque tem medo do MBL. Eita, bichinho. Pois bem, estas eram as conversas do senhor Lucas Tartaglione nos grupos de apoio do MBL, onde ele figurava também como administrador porque tinha a confiança da cúpula. Normal. Eu acho que tem que eutanasiar pessoas tetraplégicas com microcefalia, autismo elevadíssimo e outras coisas do gênero, pois dão apenas gasto e não contribuição à sociedade. Na verdade é uma questão de empatia, pois creio que existem destinos muito piores que a morte. A morte os livrará do sofrimento. Até condiz com a minha ideia de diminuição da população. Gays não reproduzem e, em compensação, adotam. Logo, contribuímos com a diminuição populacional. Eu acho que tinha que matar mendigos e tetraplégicos para vender os órgãos. Vai poupar eles do sofrimento desta vida e vai ter bom proveito. Mendigos não têm futuro, são invisíveis na sociedade. Seria melhor para eles que fossem índios, pois têm uma vida melhor. Mas é verdade, é pelo bem deles, pô. Pessoas negras e gays podem ter tudo que quiserem, pois podem batalhar, não tem que morrer. Mendigos vivem à base do sofrimento, cara. Minha amiga teve 5 abortos ao longo da vida. Eu mesmo já fiz uma das minhas várias parceiras sexuais abortar, fazendo sem camisinha. Pessoas muito pobres deveriam ser obrigadas a entrarem em uma política de filho único, autorização de 2 filhos no máximo, pois elas não têm condição de criar filhos. Trabalho é precário e ainda assim ficam transando, porque não têm o que fazer. Aqui no... Cara, você vê, né? É tudo argumento, né, daquele pobre. Acabaram? Então, cara, você pega que é tudo o argumento daquele pobre que paga dieta. Não vou falar pobre, né? De jovem, pô. De jovem que fica pagando diede pela internet. Aí tu imagina um cara desses mexendo numa agremiação política, hein, cara? Aí tu imagina, e eu vou retomar o que eu havia falado, né? Tu imagina um cara desse sendo eleito pra alguma coisa, cara. Você imagina isso aí? Por isso que o MBL não tem que ser considerado como um movimento sério, certo? Os caras têm que se ferrar, cara. Eles têm que se ferrar. E como eu havia falado, nessas próximas eleições aí, já que eles não têm carisma e eles não têm público o suficiente para elegerem os seus candidatos per se, eles vão ficar querendo o voto de bolsonarista desavisado, cara. Tipo que, né, como eu tô falando pela milésima vez agora, né, tipo que eles fizeram com a Amanda Vitorazzo na última eleição, certo? Que ela conseguiu a vaga de vereadora justamente por isso, né, tentaram fazer também com o Gordinho Batista, não adiantou. Ele pegou dinheiro pra cacete do fundão e mesmo assim não foi eleito, certo? Então, pô, a gente tem que batalhar contra o MBL. A gente tem que fazer isso aí. Só que, porra, só não quer dizer que eu vá me juntar com gente como o Nando Moura, né, cara? Até porque ele não presta tanto quanto o pessoal do MBL, né? Então, tipo assim, o Fernando Rola tá numa situação onde a gente tem... também tem que filtrar, né, o que ele fala sobre o MBL, né? Não tem que acreditar em tudo, né? Aí você tem que ficar de olho, né, no que ele fala, cara, porque esse sujeito aí também já mentiu pra cacete. Ele já mentiu pra cacete. Só que por outro lado, cara, o MBL ele dá motivos o suficiente pra serem desconsiderados, cara. Certo? Esse pessoal tem que cair. Tô falando cair, não no sentido de vida pessoal deles. Eu quero que na vida pessoal eles se danem, né? Mas tô falando enquanto movimento político. Certo? Então é isso, vamos lá, continuando. E no grupo Debates do Kim, né, os caras aqui, olha, o Estado já nos obriga a pagar a foda alheia na licença maternidade. Eu não acharia estranho eles pagarem indenização de aborto letal não, viu? Não seria novidade para eles. O Lucas Tartaglione responde, quem faz sexo é que não tem o que fazer, pois isso pobres e desempregados têm tantos filhos. Quando eu estou entediado eu ligo para algum amigo e vou pro hotel. Você não tem amizade colorida com várias pessoas, etc. Inúmeras mensagens como essas. Eu acho que esse Tartaglione aí é aquele típico jovem paulistano que inclusive não deve ser nem da direita, cara. Eu já havia comentado aqui por A mais B que você não tem ninguém de direita da alta cúpula do MBL, cara. É tudo um bando de tucaninho, tudo um bando de esquerdista. E é claro que com o Tartaglione, até pelo modo de falar, né, dele, ele
não seria exatamente alguém da direita também, certo? É esquerdista, cara, é esquerdista. Ele soa como aquele típico jovem, né, da Bela Vista que, né, tem as suas, digamos assim, amizades coloridas e tal, e deve inclusive usar drogas, se bobear, certo? Aí resolveu calhar de ir para um grupo político, para tentar ver se coloca em prática os seus desejos, né? Os próprios membros do MBL, que hoje eles esfaqueiam pelas costas e cospem na cara, levaram essas denúncias inúmeras vezes. E eles não fizeram absolutamente nada. Só quando a cúpula do MBL soube que iriam publicizar essas mensagens, aí afastaram o senhor Lucas Tartaglione. Só aí. E não demorou muito para o senhor Lucas Tartaglione começar a dar com a língua nos dentes. E vejam só ele, como coletor, o que contou. Você se dá por conta, um maluco tem uma dívida milionária com a justiça. Aí ele vai e resolve montar um partido, né? Eu vou falar uma coisa, eu fiquei de coletor pro partido Missão 2 dias. Eu desisti rápido, porque eu tava me desgastando, eu trabalho à noite, né? E olha a história. A gente tava lá no Vale da Anhangabaú, Praça Roosevelt, tinha uns caras fumando maconha. Eu cheguei lá nos caras e eu falei assim, ó, isso aqui é para legalização da cannabis. Aí eles assinam sem ler. A gente ficava falando que era projeto de educação, projeto de tecnologia nas escolas, o pessoal vai assinando sem ler. Foi orientação da própria MEG. MEG é a coordenação. E o pior é que ele falou sobre um lugar ali que é coalhado de esquerdistas, cara. Repleto de esquerdistas. Certo? E claro que essa juventude aí realmente vai assinar sem ler. Você vai dar para eles o que eles querem ouvir, eles vão assinar sem ler, cara. Certo? Você não vai pegar ninguém ali com olho clínico. Coordenadora de coleta de assinaturas do Partido Missão, ela que instrui para dizer: não fale de MBL, não fale de Kim Kataguiri, não fale de Arthur Duval, de Renan Santos. Eu sabia, cara. Eu sabia que os caras não iam botar o nome do MBL quando eles fossem coletar assinaturas, cara. Porque, poxa, cara, obviamente se eles fizessem o contrário, eles não conseguiriam assinatura quase nenhuma. Certo? Eles sabem muito bem disso aí. E você pega esse tipo de situação e justamente rememora a esperteza que eles fizeram nas últimas eleições, cara. Quando eles esconderam o nome dos candidatos do MBL. Ao menos aqui em São Paulo havia sido assim. Eles não criticaram o Jair Bolsonaro. E o próprio projeto de buquelização do Brasil é para atrair o voto de bolsonarista desavisado, cara. Especialmente aquela galera que, ela vota no Jair, só que chama o cara de frouxo. Acho que o cara, havia sido bastante frouxo enquanto presidente, havia sido frouxo agora, e eu confesso sim que ele havia sido frouxo. Mas, porra, cara, uma coisa é você ter esse tipo de definição, outra coisa é você bandear pro MBL achando que eles de fato fariam alguma coisa contra a esquerda. Não, cara. Eles são completamente pró-sistema. Vamos lá. Diga que é para melhorar a educação, que é para melhorar a praça, etc. e colete a assinatura. Pois muito bem. Eu quero que você pause a tela agora e leia. Isso é uma sentença do Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro, da Justiça Eleitoral. É necessário mais de 500 mil assinaturas para formalizar um partido. Como é que a Justiça Eleitoral verifica essas assinaturas? Vai verificar uma por uma? Não. Vai pegar uma amostragem. E vejam que essa pequeníssima amostragem revelou. Consta na informação cartoária que das 36 fichas de apoiamento apresentadas, foram notificados com êxito 16 eleitores. Eles receberam a notificação. E aí,
você assinou mesmo isso, tal? Só 16 das 36, 16 foram lá e notificaram. Os quais se manifestaram requerendo a exclusão do apoiamento. Eu não assinei essa merda, não. Eu não assinei para formar partido, não. Foda-se. Sob alegações diversas descritas nas respectivas petições. Se bobear, os caras assinaram, mas quando eles viram que era para outra coisa a qual eles pensavam diferente, né? Quando eles viram que era para a galera do MBL, eles declinaram. Né? Se eu fosse eles, eu processava, cara, o Renan e companhia. Se eu fosse eles, eu processava. Isso aí, se eles estiverem arrolados nessa situação a qual eu acabei de descrever. E os outros? 16 disseram, eu não assinei. E os outros, dos 36? Não encontraram o endereço. O que a juíza faz então? Encaminha para o Ministério Público e para a Polícia Federal a investigação. E aí eles dizem, não, mas o prazo de impugnação das assinaturas já passou. Mas o prazo de investigação não tem nada a ver com isso, João Canabrava. Ele se impõe ao prazo de impugnação. E eu espero que, se tiver justiça mesmo neste país, que você receba a Polícia Federal na sua casa. Porque a formação do Partido Missão é uma farsa. Ninguém assinaria sabendo que seria o partido do são fáceis porque são pobres, do cara que humilha uma vendedora de pudim, que ensina a fazer pudim, de um cara que diz que tem que televisionar e institucionalizar tortura, queimar o cara e televisionar em um pneu. Exatamente. Eu acho que aqui, cara, a gente tinha que institucionalizar, inclusive, a tortura a esses caras. Nós vamos televisionar isso, nós vamos pegar o cara, enfiar uns pneus nele lá, prender os bracinhos, tacar fogo e mostrar isso que acontece com quem tá pagando de malandrão aqui no Brasil. Ah, mas foram só 16 assinaturas. Cara, o cara se inspirou na tática que os traficantes fazem, cara. Aí como é que querem que uma pessoa séria vote num merda desses aí, cara? Isso aí se ele não havia comentado sob ironia, né, cara? Porque, pô, eu sei muito bem que é muito fácil você meter um corte ali fora de contexto. Mas se for verdade mesmo, cara, é mais uma merda, é mais uma coisa ruim que tá encalacrada no rabo do Arthur Duval, cara. Mais uma. De 500 mil. Não, meu caro gado felino. Da pequena amostra que coletaram, 16 pessoas disseram, eu não assinei isso não, tira o meu nome daí. As outras 20 não encontraram o endereço. Espero que a Polícia Federal bata na porta desses caras. Eu espero que destruam essa farsa que é o Partido Missão. Mas vamos voltar ao tema deste vídeo. Por que é que então eles censuraram a denúncia que eu fiz, protegeram o Ben Ponte, apagando todos os rastros que ele, como Lucas Tartaglione, tinha esse tipo de conversa, deixaram a poeira baixar e ainda o premiaram em um cargo no gabinete do Guto Zacarias, recebendo quase 12 mil reais todos os meses. Por quê? Porque ele sabe muito do que acontecia nas confraternizações, nas festinhas de arromba do MBL. A máscara é aquilo que você vê eles mostrando quando ligam as câmeras. De verdade, o que eles são é naquele áudio que estourou na Ucrânia. A puta cartada. São fáceis porque são pobres. Não fomos permitidos entrar. A Bárbara será estuprada. É falar, Espeto, vem, Espeto. O homem mais cancelado desse grupo. Fala, Espeto. Espeto Pontes, dá apelido dado por mim também, vai lá. Sei que dei muito trabalho pra todos vocês, mas é uma honra poder aprender com tantas pessoas inteligentes, legais, que estão fazendo história. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui.
Fazer este tipo de vídeo me coloca em sério risco e coloca também o meu canal na possibilidade de não existir mais. Se eu quisesse hoje eliminar os meus opositores, eu faria isso. Se eu quisesse, eu já teria feito, inclusive. Eu tenho pessoas que me mandam mensagem todos os dias falando que morreriam por mim e pela causa. E esta é uma batalha que eu travo absolutamente só. Aqueles que se diziam meus amigos preferem o conforto da leniência para não ter que criar embate com as suas próprias audiências, e aqueles que eu considerava corajosos, na verdade, são grandes covardes. Depois de tudo aquilo que eu mostrei aqui, não existe um outro caminho. Você não é mais vítima, você é cúmplice desse projeto autoritário de poder que, na realidade, esconde um mar infinito de imundície. Ainda é possível acessar as conexões do Ben Pontes com o Vic Vanilla, o que o MBL fez para encobrir tudo isso, como o premiou. Eu vou deixar esse link na descrição. Menos um dia para todos nós. Então é isso aí, cara. Você pega que essa briga com o MBL aí e o Cheirando Rola vai longe. Mas, pô, pra encerrar esse vídeo, eu volto a perguntar, cara, se é tudo mentira que o Cheirando Rola tá denunciando, né, e tudo mais contra esse grupo, por que eles simplesmente não fizeram um vídeo refutando ele? Tem que fazer um vídeo refutando o cara. Certo? Até pra... Cara, eu acredito que por mais que uns 95% dos gados do MBL não estejam justamente questionando, né, essa situação, eu acredito que algumas pessoas ali devam estar, ao menos internamente, se questionando. Eu creio que sim. Se bem que eu acho que quando eles têm a ciência de participar de um grupo, de ser fãs de um grupo, onde tem todo tipo de gente, cara, e fala isso aí no pior sentido da coisa, eles já podem estar vacinados, eles podem estar vacinados contra justamente o questionamento, perante as metas às quais o MBL poderia estar fazendo. Eu creio que sim, cara. Eu creio que sim. Aí tu imagina, né? A juventude, o jovem em si, que eu acho que até hoje dá pra você colocar como sinônimo de rebeldia, acaba se tornando um gado, acaba se transmutando em um gado, que não questiona nada, certo? Que inclusive, entre aspas, dá vida, para os seus ídolos, ídolos de gesso, como é o Renan e companhia. Eles estão nessa situação aí, se achando melhores que os bolsonaristas e tudo mais, certo? Sendo que eles estão cheios de esqueletos no armário, cara. E aí como é que fica, né?